Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas. Os trabalhadores do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também, vós outros, à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do senhor que devia empregá-lo e que o seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava trabalho. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: Tenham paciência, o repouso me faz bem, quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Estes, meus amigos, não receberiam o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência, que tiver praticado todas as maldades humanas? O que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal meu tempo, emprega-me até o fim do dia, para que eu faça, pelo menos, um pouco de minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador e de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: Não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste, tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo, e quando estiveres mais disposto, virás até mim e abrirei meu vasto campo e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só terminarei ao escurecer.
Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Henri Heine, Paris, 1863. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram anunciados e profetizados desde a vinda do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e certifica a filiação espiritual. O espírito chamado para prestar contas de seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou num ar o pensamento de seus antecessores, reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para avançar mais e mais, e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam mais e o adoram. Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, cujo ensinamento contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germen do futuro e também, sob todas as formas e sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Missão dos Espíritas. Erasto, Protetor do Médium, Paris, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Nada de temor, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, em favor da sua divulgação, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez observando os mundos espaciais no infinito, parte encruzada contra a injustiça e a maldade. Ide aniquilai esse culto ao bezerro de ouro que se expande dia após dia. Ide, Deus vos conduz,
Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, as populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Apenas os lobos caem na armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Ide, homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitais os fatos da mediunidade até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol matinal. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Parte com coragem para remover essas montanhas de maldades das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vós conheceis muito vagamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Ide, pois, levando a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa legião. Mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas, cuidado, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Alerta, pois, no vosso caminho, buscai a verdade. Perguntareis, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram, como reconhecer os que acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Os Trabalhadores do Senhor. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiveram trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar, e o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas, infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão, graça, graça, Senhor. Ele lhes dirá, por que pedis graças? Vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes na terra a vossa recompensa nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com vossa vontade, nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra.
Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Capítulo 21. Haverá falsos cristãos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Instruções dos espíritos. Os falsos profetas. Características do verdadeiro profeta. Os falsos profetas da erraticidade. Jeremias e os falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração e o mal do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis. Pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo aos escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, 11 a 13 e 23 e 24. Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, 21 e 22. Missão dos profetas. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer profecias? Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza e dize quem foi quem te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas.
Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Estas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No sentido teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Estas leis, sendo obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas, sem dúvida, se Ele quiser. O simples bom senso nos diz que ele não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se atribuiu àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que até mesmo os eleitos seriam enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e por isso nada provam, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Em todos os tempos, os homens têm explorado em benefício de sua ambição, de seu interesse e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio e de um poder supostamente sobre-humano ou que uma pretensa missão divina lhes daria. Estes são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los, e eis porque seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que, aos olhos de algumas pessoas, passa por prodígios, não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir ou capacidades orgânicas especiais que tanto mais digno quanto mais indigno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que tanto quanto as leis científicas são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade e a luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados.
É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passarão para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçado pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como uns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do Cristo e até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido